De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ou seja, Jesus tomou a forma de servo. E é por isso que nós vamos ver aqui Isaías 52, a profecia a respeito de Jesus, chamando ele de servo. E aqui está escrito: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime. Ou seja, primeiro ele viria como servo, e depois ele seria exaltado, pois foi exatamente o que já aconteceu. Jesus veio como um servo, sofredor. Mas Deus já o exaltou soberanamente, dando a ele um nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Está escrito lá em Filipenses também. Aí o versículo 14 começa a descrever uma cena de um evento. E diz assim: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentados nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Esses versos que eu acabei de ler aqui, está descrevendo o evento da crucificação. Nós vemos aqui Jesus na cruz, porque no versículo 14 começa dizendo: pois o seu parecer estava tão desfigurado. E aqui no versículo 2 diz que não havia nele boa aparência, não havia beleza nem formosura. Muitas pessoas dizem assim: está vendo? Jesus era um homem muito feio. Não. Isso é Jesus na cruz. Porque Jesus era um homem, uma pessoa sem defeito físico. Teve 3 pessoas que foram as pessoas mais perfeitas que houveram no mundo. Adão, que foi o primeiro homem que Deus fez com as próprias mãos, não podia sair com defeito, né? Não tem como. Adão era perfeito fisicamente. Eva, que Deus tomou lá a costela lá de Adão e fez uma mulher daquela costela, não podia ter saído imperfeita. Então Adão era perfeito fisicamente, de boa aparência. Eva também de boa aparência, perfeita. E Jesus, que nasceu de Maria. Jesus, que nasceu da Virgem Maria por obra do Espírito Santo. Ele também nasceu perfeito fisicamente. Jesus tinha uma boa aparência, mas porém, no dia da sua crucificação, ele ficou desfigurado. Ele perdeu a sua boa aparência, porque apanhou muito, tomou bofetadas, bateram nele com uma cana, com um chicote romano, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça. Jesus ficou cheio de feridas,
Jesus, ele ficou sem a boa aparência que ele tinha na cruz. E aqui diz que foi subindo como a raiz de uma terra seca. Ou seja, ele não ofereceu resistência nenhuma para ir para a cruz. Jesus sofreu muito, viu? Jesus sofreu como homem, ao ponto de ficar desfigurado, sem a boa aparência dele na cruz. E os judeus não fizeram dele caso algum. Os sacerdotes, os anciões, os líderes de Israel. Por isso que diz, não fizemos dele caso algum. E por isso que está a pergunta, quem deu crédito à nossa pregação? Quem creu na nossa pregação? E Jesus ali na cruz, ele padeceu muito. E nós vamos ver por quê. Continuando. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Os judeus que conheciam a palavra de Deus, os líderes religiosos, estavam apenas vendo ele como um aflito, um ferido de Deus e oprimido. Mas não estava vendo ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí diz, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Então Jesus sofreu tudo aquilo por causa das nossas transgressões, dos nossos pecados. Não foi por causa dos pecados dele. Jesus era inocente, mas ele assumiu a nossa culpa, os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Lá no Evangelho, nos Evangelhos, diz, quando eles vão, os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles relatam a crucificação, e um deles faz questão de mostrar que quando apareceram muitas testemunhas falsas contra Jesus, ele guardou silêncio. Ele ficou totalmente mudo, em silêncio. E ele não respondeu nada, para se cumprir essa palavra aqui. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vinda? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Ou seja, foi cortado da terra dos viventes. O que significa isso? Que ele realmente haveria de morrer. Morreu. Foi cortado da terra dos viventes. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Até isso aqui se cumpriu. Porque quem cedeu a sua sepultura nova para colocar Jesus foi José de Arimateia, que era um homem rico, porém discípulo de Jesus. Ele e Nicodemos foi quem foram lá e pediram a Pilatos para tirar o corpo de Jesus da cruz e sepultar num sepulcro novo. Por isso que aqui está dizendo, com o rico e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Meu Deus! Jesus, como homem, nunca cometeu uma injustiça e nunca houve engano na sua boca. Eu fico imaginando como será que era ver Jesus pessoalmente, hein? Ai, meu Deus! Nós não tivemos esse privilégio, né? Mas nós podemos imaginar. Imagina ver Jesus assim com os nossos olhos.
Eu acredito que se nós estivéssemos vivendo naquela época que ele esteve na terra, nós seguiríamos a ele. Porque nós estamos aqui seguindo a ele, nós estaríamos com ele também, andando atrás dele. Não é verdade? Mas um dia nós o veremos como ele é. Aí diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias. Esse prolongará os seus dias e verá a sua posteridade está apontando aqui para a ressurreição de Jesus. Ora, ele não seria cortado da terra dos viventes? Mas isso não seria o final. A morte dele não seria o final, porque depois de ser cortado da terra dos viventes, depois de ser morto, ele haveria de ressuscitar. Então aqui aponta para a ressurreição de Cristo também. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo, olha que maravilha, olha o testemunho que Deus dá de seu Filho Jesus. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, lhes darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Olha que interessante, né? A profecia estava aqui, para quem quisesse ler, no livro do profeta Isaías, que o Messias viria e morreria na cruz, passaria pela morte e ressuscitaria, e seria para expiar o pecado, para pagar pelos pecados do povo. E foi contado, porquanto derramou sua alma na morte, foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Esse trecho, esse capítulo 53, que na verdade começa ainda no 52, o assunto é especial. Esse texto é para nós lermos, relermos, meditarmos, porque aqui está o Evangelho já anunciado no Velho Testamento. Veja a obra que Jesus fez e hoje ele nos quer com ele. Ele quer que nós reconheçamos que a nossa vida é dele, a nossa alma é dele. Nós não somos de nós mesmos. Nós temos dono, nós temos um Senhor, a nossa vida é dele, e a nossa vida, o nosso comportamento aí fora tem que mostrar isso, não só aí fora, mas aqui na igreja também, né? Em qualquer lugar que nós estivermos, o nosso comportamento, as nossas atitudes tem que mostrar que nós somos de Jesus, que nós temos um dono, alguém que manda em nós. Ele é o nosso Senhor. Porque quando ele fez tudo isso aqui, ele perdeu a sua aparência. Ele ficou desfigurado. E volto a repetir, Jesus não era um homem feio. Jesus era um homem de boa aparência. E ele perdeu a sua boa aparência na cruz. Ele perdeu. Ele foi castigado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Foi castigado violentamente, um castigo que nós não aguentaríamos. E não adiantaria nada nós passarmos por esse castigo na cruz, porque nós somos pecadores. Seríamos castigados, morreríamos, iríamos para o inferno com justiça. Mas como Jesus era justo e morreu no nosso lugar, então, se ele morreu no nosso lugar, ele nos traz a justificação também. Então nós somos justificados diante de Deus e agora nós temos paz. Paz com Deus. Sendo reconciliados com Deus, agora temos paz com Deus. Podemos andar com Deus, servir a Deus, ser abençoado por Ele.
por essa obra que Jesus fez. Não vamos desprezar essa palavra. Amém? Amém. Não vamos desprezar essa palavra. Veja que eu estou indo lá para Cordesburgo, depois eu volto. Daqui uns dias eu volto. Mas Jesus vai ficar do seu lado. E vai comigo também. Esses dias que eu estive aqui, e vou ficar mais uns dias ainda, esses dias nós estamos servindo ao Senhor, vindo aqui, orando pela família, ouvindo a palavra dele, procurando praticar, mas nós temos que continuar servindo a Ele, dentro da nossa casa, na rua, no trabalho. Nós temos que entender que Ele não nos deixa só. Nós podemos nos separar uns dos outros por um tempo, mas de Jesus não. Amém? Amém. Lúcia vai lá para São Paulo. Jesus vai estar lá com ela também. Sim. Não é verdade? Vai. Vai estar em todo tempo, porque a Bíblia diz que Ele está perto de nós. Vocês vão ficar aqui, no lugar. Jesus vai estar perto. Assim como vai estar perto de mim, onde eu for também. Amém? Amém. Então vamos guardar essa palavra. Deus é minha testemunha de tudo que eu ensinei aqui nesses dias. E tenho ensinado a palavra de Deus. Amém? E amanhã nós temos a reunião do meio-dia. Tente vir. Porque amanhã nós vamos mostrar o Senhor Jesus de uma maneira diferente. Como Ele está agora. A aparência de Cristo agora. Como Ele está hoje, atualmente. Amém?